Caríssimos irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 13 de abril, quarta-feira da Semana Santa. E temos a alegria de partilhar com você, partilhar com sua família, o Evangelho de hoje, tirado de Mateus, capítulo 26, versículo do 14 ao 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com o sumo sacerdote e disse: "O que me dareis se vos entregar Jesus?" Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Onde quer que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" Jesus respondeu: "Ide à cidade e procurai um certo homem e dizei: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos." Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comia, Jesus disse: "Em verdade vos digo, um de vós vai me trair." Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: "Senhor, será que sou eu?" Jesus respondeu: "Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido." Então, Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, serei eu?" Jesus lhe respondeu: "Tu o dizes." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a celebração da Páscoa marcava a noite em que o povo de Deus foi libertado da escravidão do Egito. Então Jesus vai ser morto como o novo Cordeiro Pascal. Sua vida e morte são o início de um novo modo de vida, no qual haverá mais escravidão do dinheiro e do poder. Então, a gente podemos perceber assim que a dureza do coração de Judas impediu de reconhecer quem de fato era o Messias. Sua decepção desenvolveu-se ao fato de que o mestre não corresponder às suas expectativas messiânicas. Sem dúvidas, Judas imaginava-se como um Messias glorioso, um Messias cheio de poder, um líder de uma revolta contra os romanos, objeto de admiração popular. Esse era o entender de Judas. Então veja que, mais uma vez, o Evangelho nos revela como foi a traição do discípulo que entregou Jesus à morte. Então percebe que, pela narrativa do evangelista Mateus, nós observamos, amados irmãos e irmãs, que enquanto Judas ajustava com o sumo sacerdote o preço da traição, ou seja, o valor de 30 moedas, os outros discípulos combinavam com Jesus o lugar no qual iria comer a Páscoa, cada um com o seu objetivo e interesse. Jesus sabia que iria ser traído, e quem iria traí-lo, e apesar de ter conhecimento de que se passava no interior do coração de Judas, ele expressava abertamente o seu sentimento em relação a este, mas continuava orientando os outros discípulos nos preparativos para a Páscoa. Pois apenas 30 moedas de pratas, Judas traiu Jesus e se tornou assim cúmplice dos sumos sacerdotes. Porém, com certeza, não foi somente pelo dinheiro que ele aceitou entregar Jesus, mas sim porque dentro do seu coração o inimigo já havia plantado a semente da traição. E ele se deixou corromper, passando do pensamento à ação. Então, mesmo assim, caros irmãos e irmãs, Jesus não discriminou ninguém e desejou comer a ceia com todos, com todos. Por isso mandou dizer ao dono da casa que os acolheria: "Vou celebrar a Páscoa na tua casa, junto com os meus discípulos." Eles, Jesus não dispensou a presença de nenhum discípulo. E na última ceia, ofereceu seu corpo e seu sangue na presença de todos. Hoje, caros irmãos e irmãs, somos nós os discípulos a quem Jesus oferece um lugar para celebrar com ele a Páscoa da ressurreição. E ele sabe também o que se passa dentro do nosso coração. Somos também aqueles e aquelas que, costumeiramente, traímos Jesus por qualquer coisa. Em qualquer ocasião, quando
atraiçoamos as pessoas a quem invejamos, caluniamos e pomos em prática os maus pensamentos do nosso coração, ou quando desprezamos os nossos irmãos e irmãs mais necessitados ou necessitadas. Jesus falou que estava do irmão sofredor, no irmão com fome. Jesus falou que estava no pobre. Jesus falou que estava no excluído. Por isso, todas as vezes em que não reconhecemos Jesus nos nossos irmãos marginalizados, estaremos também o traindo como traiu Judas. Atraiçoamos e negamos os nossos irmãos por pouco mais ou nada mais, por ambição, por interesse, portanto, traímos a Jesus. Negar o irmão que necessita é negar a Jesus. De alguma forma, caros irmãos e irmãs, estamos igualmente sendo outro Judas. No entanto, mesmo assim, não somos pretendidos, ou seja, preteridos assim por Jesus, mas, muito pelo contrário, somos até atraídos por ele para o banquete da ressurreição, que é o objetivo da sua entrega. Por isso, arrependemos, amados irmãos e irmãs, deixemos morrer o nosso pecado na cruz com Jesus, para que possamos assim ressuscitar com ele, possamos assim desfrutar da verdade e da verdadeira alegria que ele mesmo conheceu. Portanto, caros irmãos e irmãs, nesse dia de hoje, nessa quarta-feira, já se aproximando do tríduo pascal, devemos nos questionar: o que significa deixar-se morrer para o pecado? Você já ofereceu a sua casa para que Jesus celebre a Páscoa com seus discípulos? Quem são hoje, amados irmãos e irmãs, os discípulos de Jesus? Você também reconhece que é traidor, traidora de Jesus? A quem você poderia estar traindo a confiança? Medite nesse dia de hoje, amados irmãos e irmãs, e procure descobrir em que você não está sendo fiel a Deus e peça perdão pela sua traição. E peçamos ao Pai que reforce a nossa comunhão com seu Filho Jesus, de forma que nenhuma atitude nossa possa colocar em risco este relacionamento profundo propiciado pelo próprio Pai, que nos leva assim a vivenciarmos essa vida caminhando com Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a todos vocês, amados irmãos e irmãs, uma santa e abençoada quarta-feira, nessa preparação para o tríduo pascal, em vista de celebrarmos dignamente a Páscoa do Cristo ressuscitado. E que desça sobre todos vós, sobre vocês, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.